Já estamos no ar com a edição do TVC News desta quinta-feira, dia 18 de setembro, bem na hora do almoço, momento em que as pessoas chegam para compartilhar aquela comida gostosa, aquela comida boa. Falando em comida boa, parabéns ao pessoal que estava agora, no Muito Mais com a Fábio Ismânia. De fato, é um prato bem diferenciado, né? Nhoque recheado com ragu, uma grande delícia. E, claro, essas pessoas que fazem e que se especializam na alimentação merecem os nossos parabéns. Vamos conhecer o que é notícia no TVC News desta quinta-feira. Ônibus Lilás em Camboriú levou diversos serviços para a comunidade. Sessão solene no Senado celebrou os 50 anos da Secretaria de Estado de Articulação Nacional e de 30 anos da Procuradoria Especial em Brasília. Prefeitura de Camboriú assina a ordem de serviço para a construção de UBS no Cedro. Você acompanha ainda a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. O ônibus Lilás faz parte de uma ação do governo do estado de Santa Catarina para chamar a atenção com relação à violência doméstica, violência contra a mulher. Esse ônibus Lilás esteve ontem o dia inteiro em Camboriú e no dia de hoje, no período da manhã, está em Balneário Camboriú. A Bianca Robles está lá no ônibus Lilás, que nesse período da manhã ficou no bairro da Barra. Bianca Robles, boa tarde. Você está ao lado da Ana. Fala pra gente aí, como é que está a movimentação do ônibus Lilás nesse período da manhã aí no bairro da Barra? Boa tarde. Boa tarde, Saúl. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente, estou aqui direto da Praça do Pescador, no bairro da Barra, onde de manhã aconteceu aqui a ação do ônibus Lilás, né? E pelo que eu estava conversando com a Ana, foi lindo hoje de manhã, estava lotado, diversos alunos passaram por aqui. Mas quem vai nos contar um pouquinho mais de como foi essa ação hoje pela manhã aqui em Balneário Camboriú é a Ana, que é diretora das políticas públicas para as mulheres aqui em Balneário Camboriú. Boa tarde, Ana, tudo bem? Como que foi hoje de manhã aqui? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Foi um evento incrível, né? Quando a gente faz um movimento como esse, trazendo o ônibus Lilás para falar da prevenção e conscientização, a gente de fato está avançando como sociedade. E principalmente quando a gente faz esse movimento envolvendo crianças e adolescentes para também o despertar dessa luta conjunta, a gente consegue compreender que há uma luz no fim do túnel para que a gente possa mudar essa realidade, que, como eu sempre falo, os dados não nos mentem, né? Nós somos o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Então, veja, tivemos várias redes de apoio aqui, Casa Alva, a OAB por Elas esteve presente também, várias, Procuradoria Especial da Mulher, Conselho Municipal da Mulher, o Abraço também esteve presente, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, tudo isso para demonstrar a importância das redes que se unem no combate e prevenção à violência contra a mulher. Nós sabemos ainda, é importante ressaltar que os relacionamentos abusivos estão começando cada vez mais cedo, então trabalhar isso, né, com os alunos é de suma importância. A Rede Catarina e a Guarda Municipal fizeram uma fala muito potente aqui na praça, levando a informação. E ainda reitero, por muitas vezes são esses adolescentes que estão vivenciando dentro de casa uma situação de violência doméstica, né? Ou a sua mãe está passando por, as mães dessas crianças e adolescentes passando por alguma situação, ou até eles mesmos, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela também prevê que os filhos, eles também podem passar por violência doméstica, né? Quando o pai, por exemplo, perpetua aí o ciclo da violência com essa filha, né? Batendo nessa filha ou replicando uma violência psicológica, essas crianças também estão pautadas. Então, veja, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A violência contra a criança e o adolescente. A gente precisa falar que é uma realidade mundial, que a gente precisa trabalhar como política pública efetiva, e é isso que tem feito o Balneário Camboriú, trabalhando por todos os lados na conscientização e prevenção da violência contra a mulher. E, Ana, a gente sabe que esse ônibus é itinerante, que passa por todo o estado de Santa Catarina. Mas quais os serviços que são oferecidos aqui neste ônibus, então? Então, esse ônibus, ele passa, é do governo do estado, então ele faz parceria com os municípios para estar cada dia numa cidade, né? Isso, a gente faz reuniões antes com o governo do estado para poder ter essa programação. Mas dentro desse ônibus existem 2 salas extremamente reservadas para que, se houver alguma situação que alguma mulher queira informações das redes de apoio que aqui estão, né, que estiveram pela manhã, essa mulher terá todo o apoio, levando a informação
de ouvir essa mulher, de muitas vezes ela querer fazer um registro, orientações jurídicas com a OAB por Elas. Então, veja, tu consegue trabalhar nos territórios de uma forma efetiva, levando a informação e principalmente a escuta humanizada, que eu acho que é fundamental. A gente precisa trabalhar que mulheres que estão em relacionamentos abusivos estão também com a saúde mental extremamente afetada. Nós estamos no Setembro Amarelo, né? Precisamos trazer essa realidade. E quando a gente faz um trabalho como esse para impactar vidas, a gente salva vidas, com certeza também, levando a informação. E Ana, agora à tarde, o ônibus não vai mais ficar aqui na Barra, ele vai então para o centro de Balneário. Conta pra gente para onde ele vai estar indo. Exatamente. À tarde, a partir das 14 horas, ele vai para o Centro Educacional Vereador Santa, né? Municipal Vereador Santa. Lá com a diretora Sabrina, nós organizamos um evento muito potente. O ônibus vai estacionar lá no pátio do próprio colégio e os alunos terão a possibilidade de conhecer o ônibus, também terão uma hora, né, um tempo aí com a Rede Catarina, trazendo informação, com a Guarda Municipal, também falando do Luta por Elas e todo esse trabalho que o município de Balneário Camboriú faz com muito respeito ao tema de conscientização e prevenção. E quem estiver nos assistindo e quiser conhecer o ônibus, quiser conhecer um pouquinho mais desse trabalho, pode estar indo lá no Vereador Santa hoje? Então, hoje o Vereador Santa a gente está fazendo, né? A gente consegue abrir aí para os alunos, para também a questão dos professores e diretores que lá estão. Se alguém quiser conhecer o ônibus Lilás, se identifique ali na portaria, porque existe, claro, precisa pegar a identidade, toda uma identificação para conhecer ou até mesmo ser atendido por esse ônibus Lilás. A ideia é que a gente perpassa aí falando sobre a violência contra a mulher para atingir toda a sociedade. Mas trabalhar dentro dos colégios também é uma realidade importante das políticas públicas para as mulheres, para poder desenvolver a educação para a cidadania nesses jovens. Ana, então eu vou pedir agora para que você faça o convite para quem está nos assistindo e caso queira ir lá conhecer um pouquinho deste trabalho agora à tarde no Vereador Santa. Então, nós estaremos a partir das 14 horas até as 17 com todas as redes de apoio e também com o ônibus Lilás lá no Vereador Santa. Então fica aí o convite para quem quiser ouvir ou até tiver alguma situação, alguma mulher que queira orientações jurídicas, a OAB por Elas estará lá. E a importância dessa união de forças para nós mudarmos os índices do nosso país e também do nosso município. Saul? Olha, muito obrigado, Bianca Robles, pela sua participação, parabenizando também a Ana, a prefeita Juliana, pelo excelente trabalho voltado a políticas públicas para as mulheres. Uma boa tarde a todos vocês aí, tem que aproveitar o período da tarde na outra região que já foi anunciada. Muito obrigado. Ana, agradecemos aqui a sua participação e sua disponibilidade também para estar falando desse assunto que é muito importante para todos nós. Eu é que agradeço, né, TVC Panorama sempre aí, levando a informação com responsabilidade. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo e vamos unir forças para combater e prevenir a violência contra a mulher. Muito obrigada. Saúl, é contigo aí de estúdio. Uma boa tarde. Tá certo. Boa tarde, Bianca Robles. Olha, esse assunto aí da violência contra a mulher é um assunto muito sério. O número de medidas protetivas da DPCAM aqui de Balneário Camboriú é um número assustador. Essa política educacional, ela tem que ser implantada já desde o princípio, desde pequeno, na escola. Esses meninos precisam saber, porque eles serão os homens de amanhã, precisam saber exatamente como tratar as mulheres e que não é nem com gritos e muito menos com qualquer tipo de ação agressiva. Precisa ter uma mudança, precisa ter uma conscientização e muita coisa é necessário que seja feita. Daqui a pouco a gente vai a Brasília, estamos aguardando apenas as manifestações, não só as manifestações, mas os dispositivos que precisam ser ajustados para a gente falar com Brasília. O prefeito Leonel Pavan está lá em Brasília, agora aqui na tela da TVC, vai conversar conosco, porque ele já teve uma reunião agora no período da manhã de Brasília, prefeito Leonel Pavan e o vice-prefeito Nilson Prubitz, Balneário Camboriú e Camboriú. Prefeito Leonel Pavan, boa tarde. Boa tarde, Saúl. Quero aí cumprimentar a todos que estão envolvidos nessa programação, buscando informação da nossa reunião e encontro aqui em Brasília. Eu estou aqui acompanhado do Nilson, o vice-prefeito de Balneário Camboriú, que vai falar depois sobre Balneário Camboriú. Quem querer falar em valores, para não ficar falando de valores, dizer que o único consórcio do Brasil para saneamento, enchentes
investimento em infraestrutura, esse que a ANFRE encaminhou. Camboriú será beneficiado com o atual governo federal. Daqui a pouco, com o presidente Lula, com o ministro Renan Filho e outras pessoas, vamos assinar esse convênio. Estamos com um pequeno problema no sinal com o prefeito Leonel Pavão. A gente vai ver se consegue melhorar esse sinal. Ele está falando diretamente de Brasília. Ao seu lado, como vocês perceberam na imagem, está o vice-prefeito de Balneário Camboriú, Nilson Prubit, que também foi representar a prefeita Juliana Pavão nessas ações todas que aconteceram lá. Vamos ver se já melhorou o sinal, se o prefeito Leonel Pavão está com uma imagem melhor e um som melhor para quem está em casa. Prefeito Leonel Pavão, gostaria que o senhor desse continuidade à sua fala e dissesse exatamente os motivos da sua ida a Brasília. Vou resumir. O único consórcio aprovado no Brasil, que daqui a pouco vamos assinar com o presidente Lula e o ministro Renan Filho, é o da ANFRE, que vai beneficiar Camboriú e Balneário Camboriú. Para não dizer os números exatos, mas extrapolam a 50 milhões de reais de investimentos que irão ocorrer em Camboriú e em Balneário Camboriú. Quem nos acompanha, representando Santa Catarina, aqui é a deputada federal, a Ana Paula Lima, vou dizer alto, Ana Paula Lima, esposa do Décio Lima, ela está nos acompanhando neste processo. E hoje à tarde, com certeza, Camboriú vai vivenciar o maior projeto da sua história. E a ANFRE tem sido fundamental no encaminhamento deste projeto. E nós aqui, eu e o Nilson representando a Juliana, e eu, Camboriú, vamos daqui a pouco cumprimentar, abraçar o presidente e dizer: obrigado, Camboriú agradece o respeito que estão tendo com Camboriú e com Santa Catarina. Os números exatos, Saúl, eu vou lhe dar amanhã. Se eu der o valor total, pode errar, mas são mais de 50 milhões de reais para o parque inundável. Pavão, se me permitir, é em torno de 70 milhões de parque inundável e mais 50 milhões de outros valores. Então passa de 120 milhões, é o maior valor da história de Santa Catarina investimento nessa área. Então realmente Balneário Camboriú e Camboriú estão sendo beneficiados e muito neste momento. Então temos que agradecer. Viemos a Brasília, eu e o Pavão, eu vim representando a prefeita Juliana, porque é um momento realmente formidável, um valor que é a fundo perdido, ou seja, os municípios não precisarão mais pagar esses valores. Eu quero ainda complementar. Recentemente eu estive com o Alckmin em Itajaí, entregamos o protocolo para ele, e tão logo ele levou o protocolo, depois o Renan Filho nos telefonou, também o Cobalcini, o Chiudini também nos ligou, e nós prontamente, ao sabermos isso ontem, viemos para cá, Nilson. É o maior recurso da Santa Catarina. E vamos aí junto com a Ana Paula Lima, que é de Blumenau, nos dando uma força muito grande para a assinatura desse convênio. Tá certo. Olha, prefeito Leonel Pavão, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender com essa boa notícia de Brasília. Um abraço também ao vice-prefeito Nilson Prubit, que no retorno, logicamente, nós vamos querer saber de forma detalhada aqui no estúdio sobre esses valores enviados do governo federal aqui para os nossos dois municípios, Camboriú e Balneário Camboriú. O Nilson está feliz, tá? Oi? Certamente a Juliana. Agora imagine eu, Camboriú, cansado de... podemos dizer, com necessidades econômicas. Imagine eu, o que eu estarei a hora que eu assinar isso. Vamos vibrar. Não vou estourar foguete porque eu sou uma pessoa que cuida da causa animal. Mas o que eu vou vibrar com isso, né, Nilson? Sim. Vai ser uma loucura. Obrigado ao governo federal por esse reconhecimento conosco. Tá certo. Muito obrigado ao prefeito Leonel Pavão, falando de Brasília, e também ao vice-prefeito Nilson Prubit. Boa sorte nessa assinatura que acontece agora à tarde na capital federal. Muito obrigado, boa tarde a vocês aí. Um abraço. Muito obrigado. Muito bem, a gente vai fazer um intervalo agora e depois do intervalo, ônibus Lilás em Camboriú levou informação sobre o combate à violência contra a mulher.